Fala pessoal, aqui quem fala é o João Pedro. Hoje eu vou trazer aqui uma aplicaçãozinha simples do CRUD em Django, uma aplicação que eu aprendi a fazer recentemente e vou compartilhar conhecimento aqui com vocês. O que é Django? Primeiramente, explicar um pouco aqui sobre o que é Django e o que é framework. O Django é um framework de aplicação web, open source, ou seja, totalmente gratuito e de código aberto para Python, Ele é escrito em Python. E basicamente o que é um framework? Um framework é um conjunto de componentes que ajuda você a desenvolver site de forma mais fácil e rápida. Ou seja, ele vai te dar diversas funcionalidades que você teria que, se você fosse usar a linguagem pura, você teria que fazer. E ele já quebra esse teu galho fazendo basicamente algumas funcionalidades para você. Então é essa a facilidade do Django. Existem do framework em si, Existem outros frameworks para Python, como o Flask também, por exemplo. Mas o Django também é bastante utilizado. E por que usar um framework? Facilidade de uso, basicamente ele te dá várias funcionalidades, já te dá várias coisas prontas que deixa mais fácil de se mexer. E você pode fazer muitas coisas só por linha de comando, não necessita, que é o segundo tópico, de codificação. Você não tem a necessidade muito grande de codificar, se ele já te dá bastante coisa pronta, bastante código e funcionalidade pronta, que às vezes você só precisa alterar. E se precisar criar alguma coisa nova, não é uma coisa tão complexa, vai depender também do tamanho da aplicação. Velocidade de desenvolvimento, como ele já te dá várias coisas prontas, o framework já te dá várias funcionalidades prontas e essas coisas, você não perde tanto tempo criando. Então você já pode partir para o próximo passo. Ele já te ajuda nesse caso. É bastante interessante esse ponto, porque um projeto mais complexo, um projeto maior, se você for fazer numa linguagem pura, às vezes ele vai demorar demais. Se você tiver um prazo para entregar, um prazo curto, é interessante usar o framework exatamente por isso. Pela velocidade que ele vai te dar, de já te dar várias coisas prontas. E ele já te dá a conexão com o banco de dados e funcionalidades básicas. No caso, o banco de dados que ele utiliza aqui é o SQLite 3, que o Django utiliza. E as funcionalidades básicas, tipo as funcionalidades do CRUD, por exemplo. Bom, para começar, na parte da instalação do Django, nós precisamos de três coisas. Precisamos do Python instalado, do pip instalado e da virtualenv também instalada. Essas três coisas são as necessárias para instalar e manipular o Django. Primeiramente, o que a gente precisa fazer é entrar na pasta que a gente quer, no caso o diretório da pasta que a gente quer instalar o projeto, que eu já fiz isso aqui, está nesse caminho aqui. E depois a gente precisa criar a virtualenv. Por que é aconselhável criar uma virtualenv e desenvolver na virtualenv? Porque toda e qualquer coisa que a gente mexer, qualquer alteração que tiver, a gente vai fazer na virtualenv. Então vamos criar aqui a virtualenv. Bom, para instalar a virtualenv, a gente utiliza o comando virtualenv. Opa, escrevi errado. A gente utiliza o comando aqui virtualenv e dá um nome para ela, venv. Por exemplo, o venv aqui comumente usa. Ele criou aqui a virtualenv, agora a gente vai ativar essa virtualenv. Para ativar a virtualenv, a gente utiliza o comando, no caso diretório, venv, que é a pasta. Esse nome aqui que a gente criou foi uma pasta que foi criada nesse diretório. Aí barra scripts, que é outra pasta que foi criada junto dessa pasta venv, scripts. E barra activate, que é um arquivozinho de ativação da venv, do caso da virtualenv. E agora aqui está pronto, ele já ativou a virtualenv, já está aqui com o nomezinho, apareceu o nomezinho aqui, a virtualenv já está ativada. E com isso a gente pode instalar o Django. Para instalar o Django a gente pode dar o comando pip install, aqui que entra o pip, install Django. Ele vai instalar o Django, beleza, deu certo. E agora, para criar o projeto no Django, o que é necessário fazer? A gente vai dar o comando Django admin start project, o nome do projeto. Eu vou dar aqui CRUD admin. Ele criou o projeto, beleza. Esse projeto aqui, esse comando aqui, ele cria um projeto do Django. E aqui, esse CRUD admin é o nome do projeto, no caso é uma pasta. Então, para a gente
acessar esse projeto, a gente tem que entrar na pasta. Então aqui no caso é cd, né, que eu estou no Windows, cd, e o nome da pasta que é CRUD admin. Opa, eu escrevi errado. CRUD admin. Opa, de novo. Escrevi tudo errado, agora foi. Agora o nosso projeto já está iniciado. Nosso projeto, no caso, não está iniciado, ele já está criado. Para iniciar o projeto, a gente tem que rodar o servidor do Django, que é com o comando que ele vai gerar, ele vai, no caso, rodar o projeto, subir o projeto para o servidor do Django. Então, a gente vai utilizar o comando python manage.py run server. Esse manage.py é um arquivo Python. Quando a gente criou aqui o Django e acessou a pasta, nessa pasta aqui, CRUD-admin, tem vários arquivos Python, do tipo Python, né? .py. Esse arquivo aqui, esse manage.py, é basicamente o arquivo do servidor, né? Onde é o arquivo main principal. Onde estão todas as funcionalidades básicas do Django, né? Então aqui está o servidor, aqui tudo. Basicamente as funcionalidades estão todas aqui. E o comando run server é para rodar, executar o servidor. Executando esse código aqui, ele vai executar o servidor. No caso aqui está no meu localhost, né, http://127.0.0.1 na porta 8000. 127.0.0.1, para quem não sabe, é o endereço da minha placa de rede, né? O IP da minha placa de rede, que é o IP local da minha máquina, né? E aqui é o número da minha porta. Aqui é basicamente onde está hospedado, que é o servidor do Django na minha máquina local. E aqui agora o projeto já está sendo executado. Se a gente vir aqui no navegador e digitar localhost 2.8000, que é a porta, ou se a gente digitar aquele IP 127.0.0.1 2.8000, ele vai dar no mesmo local, que é na aplicação do Django, né? Então, a instalação funcionou com sucesso, parabéns. Então, isso significa aqui que a nossa aplicação em Django já está funcionando. Só que assim, a gente não tem acesso às funcionalidades ainda. Para a gente fazer isso, a gente tem que criar a base de dados, gerar a base de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiramente? A gente vai dar um Ctrl C para parar de executar. E a gente vai gerar a base de dados. A base de dados também está aqui no arquivo manage.py. Então, o comando para gerar a base de dados é python manage.py. Aí aqui é o migrate. Ele vai gerar esse meu arquivo aqui de migrações. E se a gente agora executar novamente o run server e voltar aqui e dar um refresh na página, opa, o que ainda falta? Era para ter funcionado. Gente, voltei, esqueci aqui. Agora que eu lembrei, a gente tem que entrar aqui no /admin. Eu tinha esquecido dessa parte, eu só recarreguei a página. Agora a gente tem que entrar aqui no /admin, que ele vai... Opa, mas eu também esqueci aqui de executar a aplicação de novo. Então, bora dar um refresh aqui na página, que agora ele vai me levar para a página de login. Beleza, essa aqui é a página de login do Django. Até o meu campo estava preenchido aqui, mas só que aqui o que acontece? Eu ainda não tenho um usuário, né? Ele me deu aqui um campo para colocar usuário e senha, só que eu não tenho usuário e senha cadastrados. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro eu vou cancelar aqui e eu vou limpar a tela que já está muito bagunçado. E a gente tem que criar um usuário. O comando para criar um usuário é o python manage.py. Basicamente, todas as coisas que a gente faz aqui é no manage.py. Create super user. Aí ele vai me dar as opções para criar. No caso, o meu nome, no caso eu vou deixar esse aqui mesmo. O meu e-mail, a senha eu vou botar 1234. A senha de novo eu vou botar 1234. Aí ele pede confirmação, porque a senha é fraca, e eu boto sim. E beleza, criou. Agora eu vou novamente rodar a aplicação. Vou dar um refresh aqui na página. E já está até preenchido, mas a senha aqui é outra, 1234. E clicar em iniciar a sessão. E ele me deu aqui, a página de administração do Django, né? Então a gente já está dentro do Django, né? A aplicação de login já funciona. Se eu tirar aqui
mostrar a original, né, no caso, se eu tirar a tradução automática do navegador que eu estou usando, que é o Microsoft Edge, a gente dá para perceber que está em inglês, né? Isso aqui ele é mudado da seguinte maneira. Agora a gente vai ter que manipular o código. Bom, para manipular o código, a gente vai ter que vir aqui no editor de texto para editar o código. Você pode usar o editor de texto da sua preferência. Eu estou usando o Sublime porque é um projeto pequeno. O Sublime é mais leve, né? Pode utilizar também o VS Code. O VS Code eu uso mais para aplicações mais complexas, algo que necessite um desenvolvimento mais complexo, né, porque ele já tem várias outras funcionalidades, mas o Sublime aqui para esse projeto vai ser vai servir muito bem. Então, primeiro que a gente tem que fazer, a gente tem que entrar na pasta que a gente criou do projeto, que é a CRUD-admin. Aí aqui dentro vai ter essa outra pasta aqui, que é essa outra mesma pasta aqui, CRUD-admin. E a gente vai ter que acessar esse arquivo aqui, o settings. Esse arquivo aqui é basicamente onde tem todas as configurações do Django, né? E a gente vai ter que procurar aqui, ó, a language code. Essa variável aqui, language code, ela é que define a língua que está nativa no Django. No caso aqui ele está o inglês, está definido aqui por padrão o inglês, né? Que é o padrão do Django, como dá para perceber aqui. Mas para a gente alterar para o português, que é o que a gente quer, a gente digita aqui pt-br e salva o arquivo, né? Não pode esquecer de salvar. Aí a gente digitando aqui, ele vai para português. A gente dá um refresh aqui e beleza, ó, já está. Mesmo se eu tirar a tradução automática, ele já está aqui, ó, português, bem-vindo e tal, os grupos, os usuários, já está em português. Então beleza, já está o site, basicamente, né, o CRUD ainda não está funcionando, mas a aplicação em si já está funcionando. Para a gente, agora que a gente mudou a língua, a gente precisa criar a aplicação, né? Para a gente poder desenvolver as funcionalidades principais do CRUD, né? Então a gente vai aqui voltar no meu terminal, vou cancelar e limpar a tela novamente e criar a aplicação. Para criar a aplicação, a gente dá o comando Django, -admin, start app e damos o nome para a aplicação. Eu vou dar no caso aqui CRUD. Eu escrevi errado. Pois é, novamente escrevendo errado. Admin Start App. Agora funcionou. A gente instalou, né, já está funcionando o app, só que a gente ainda não tem acesso. Se a gente dar um refresh aqui, opa, mas também esqueci. Eita, eu estou muito bagunçado hoje, né? Eu esqueci de rodar a aplicação. Se a gente rodar a aplicação e der um refresh, ainda não apareceu, né? Apesar da aplicação já estar criada. Por que não apareceu? Porque no caso, o Django ainda não identificou que essa aplicação foi criada, né? Para ele identificar que a aplicação foi criada, deixa eu cancelar aqui de novo. A gente vai ter que voltar no arquivo settings de novo. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que ir aqui, ó, instala de apps. Que a gente criou a aplicação e agora a gente vai instalar a aplicação. O que você tem que fazer aqui? É só dar um enter aqui, né, para pular uma linha, entre aspas simples, e digitar o nome da aplicação que a gente criou. Que aqui foi CRUD, né? Acho que eu limpei a tela. Beleza, limpei a tela, mas deixa pra lá. É CRUD. A aplicação é CRUD. E dá uma vírgula aqui no final. E salva. Agora com essa modificação que a gente fez, o que aconteceu? A aplicação já está instalada dentro do Django. Então o Django ele já identifica que a aplicação já está instalada. Então para a gente conseguir finalizar a aplicação com a ação do CRUD em si, a gente vai ter que criar um modelo. O que é um modelo? Basicamente, um modelo é uma classe do Python, né? Que a gente cria um modelo que é tipo, por exemplo, o que eu vou usar aqui é um exemplo de pessoa. Para criar um modelo, a gente vem aqui na pasta do CRUD, aí dentro de Migrations, ou aqui dentro da pasta de CRUD, tem aqui o Models. O Models é o arquivo onde a gente cria os modelos. E para criar um modelo, a gente um modelo que é a classe, no caso, a gente vai dar o comando aqui class. E aqui no caso eu vou usar o exemplo de pessoa. E essa pessoa, essa minha classe aqui, ela sempre herda de model. Models. Ele sempre herda disso aqui.
Aí beleza, já editou bacaninha aqui. E agora a gente vai ter que criar as características da pessoa, no caso criar os atributos da pessoa. Como é que a gente cria isso? Os atributos da pessoa, basicamente aqui a gente vai fazer o que? Nome, recebe models, que é o que a gente está herdando, ponto. No caso aqui o nome vai ser um char field, nome.charField, e aqui a gente vai botar um atributo para ele. O que é esse atributo? Basicamente, na verdade, um componente para ele. Esse componente é o maxLength. O maxLength é a quantidade de caracteres máxima que ele recebe, né? No caso aqui, para o nome, eu vou colocar que ele é igual a 100. Eu acho que é mais que necessário. Agora, data de nascimento. Data de nascimento. Ele vai ser do tipo date. Então ele é models.date ou date field. E basicamente é isso. Aqui não precisa botar não precisa botar nenhum componente. Aí os outros telefone, CPF, RG, endereço. Basicamente eles usam a mesma coisa. Eu vou preencher aqui, vou dar um corte no vídeo para não ficar muito longo. E quando eu preencher tudo aqui eu volto. Bom, gente, depois de preencher aqui a classe, então ficou mais ou menos dessa forma, com nome, data de nascimento, telefone, CPF, RG, endereço, complemento, CEP, e-mail e se ela está negativado ou não. E aqui eu botei alguns componentes dentro dele. Aqui o primeiro, os componentes maxLength, né, com o máximo de cada um, né, tipo CPF, contando os pontos e os traços, ele tem 14 caracteres, o RG tem 9, aí o endereço botei 200, o complemento eu botei aqui o blank, e além disso eu botei o blank e o null. Basicamente o que esses dois componentes fazem? Eles estando ativos, aqui no caso true, ativados, eles permitem que esse campo não seja obrigatório. Então todos os outros campos aqui eles são obrigatórios, menos esse aqui, esse complemento, porque geralmente a casa da pessoa não tem complemento e nem nada do tipo, então não é necessário colocar. Então a classe pessoa é essa daqui. E agora pra gente também tem outra coisa que eu vou deixar para mostrar mais na frente, porque eu quero mostrar como fica sem essa coisa. A outra coisa que a gente tem que fazer é criar a tabela no banco de dados. A gente já tem a tabela aqui, que no caso aqui são meus nomes, a minha tabela aqui com nome campo, os campos nome, data de nascimento e tal, todos esses campos aqui. Isso aqui é a minha classe, que agora a gente vai criar uma tabela e inserir no banco de dados. Para a minha aplicação funcionar em si. Para criar a tabela, eu vou voltar aqui no CMD e vou executar outro comandinho, que é o Python. Python manage.py make migrations. Beleza, deu um probleminha aqui, eu tinha esquecido de salvar. Tem que sempre lembrar de salvar. E agora ele e deu um problema aqui. Espera aí que deu um problema aqui, eu acho que eu escrevi esse nome errado. Galera, eu escrevi aqui errado, ó. Eu botei errado. Aqui é models.model. Eu troquei a ordem, né? Que é models.model. Ele herda dessa propriedade aqui. E agora, salvando novamente e executando aquele comando, e eu escrevi errado. Nossa, eu estou escrevendo muita coisa errada. Eu escrevi charfield, aqui é charfield. Salvando novamente, deu outro erro. Galera, eu voltei aqui, eu tinha escrito o blank errado e não estava percebendo. O blank não tem que ser, né? Tava vacilando. Agora eu vou salvar novamente o arquivo e vamos aqui executar o comando. Agora eu acho que está tudo certo. Agora foi, né? Deixa eu limpar a tela que está tudo bagunçado. A gente já criou a tabela e agora a gente tem que migrar essa tabela para o banco de dados, né? Ali foi para criar a migração, né? A criar o arquivo da tabela do banco de dados, e agora a gente vai migrar ele efetivamente para o banco de dados com aquele mesmo comando, Python manage.py migrate, que agora ele vai migrar para o banco de dados. E foi. Agora tá tudo certinho. Se a gente
Só que outra coisa, assim, ele não ainda não vai aparecer pelo fato de quê? Do que aconteceu? A gente ainda não configurou o painel admin, no caso, né? Então, a gente ainda precisa configurar o painel admin para ele identificar a minha classe pessoa no banco de dados. E o que a gente faz? Para configurar o painel admin, a gente vai ter que voltar aqui no CMD, ou no CMD não, no Sublime, no editor de texto, e aqui em admin. Em admin, a gente tem que importar, né, o nosso arquivo, né, no caso a nossa classe, models, ou CRUD models, né, que é a pasta, o arquivo CRUD models, de CRUD models import a minha classe pessoa. Aí aqui a gente importa a classe pessoa e agora a gente vai adicionar a minha aplicação aqui no admin, né? Configurar o admin. É só a gente dar o comando admin.site.register e digitar o nome da classe aqui, pessoa. Beleza. Salva o arquivo. E agora a gente pode executar novamente o servidor. Se a gente der agora um F5 aqui, apareceu pessoas. Então tá aqui, ó, dentro da minha pasta CRUD, né, da minha aplicação CRUD, apareceu aqui o meu pessoas. E a gente pode clicar aqui dentro de pessoas e ele vai aparecer algumas opções. No caso, adicionar pessoa, que é o create, a primeira operação do CRUD, que é a create. A gente clica aqui em adicionar pessoa. Aí o nome aqui eu vou botar Roberto, 20 do 4 de 98, São Paulo, 956 46 9870, é um telefone qualquer, não sei se é do Roberto mesmo. O CPF do Roberto eu vou colocar aqui qualquer um, 267.198-50. O RG do Roberto eu vou botar aqui que é 2.876 990. O endereço aqui que eu vou colocar é Rua 10. O complemento aqui eu não vou colocar, né? No caso aqui não vai dar problema se eu não colocar. O CEP que eu coloquei foi esse aqui, se qualquer aqui. E o e-mail dele é roberto arroba, eita, apertei o botão errado, @gmail.com. E ele está negativado. Salvar. Clique em salvar e ele adicionou. Uma pessoa foi adicionada com sucesso. Bom, galera, eu fiz uma pequena alteração aqui no código, porque assim, aqui eu tinha colocado estar negativado como sendo obrigatório, mas ele não pode ser obrigatório pelo fato de que a pessoa pode não estar negativada, e se eu fosse cadastrar ela lá e não marcasse, ia dar erro, ele não ia cadastrar a pessoa, porque eu teria que marcar aquela caixinha. Então, para eu resolver isso, eu coloquei aqui o blank true e o no true. Porque aí ele vai me dar essa combo box aqui, né? Ele vai me dar essa caixinha que o que ela faz? Ela me dá opções, né? Então aqui eu tenho desconhecido, tenho sim e tenho não. Então ela pode estar negativada, eu posso não saber se ela está negativada ou ela pode não estar negativada. Então a gente coloca aqui, ó, salvar, funciona. Agora sim funciona. E já foram testadas 3 funcionalidades, que foi o criar, a gente criou, o Roberto, o listar, está listando aqui na própria interface do Django, e o alterar, né? A gente clicando nele aqui, a gente pode alterar ele e salvar aqui. E tem também o remover. Vou remover só depois que eu fizer uma pequena modificação aqui, a gente seleciona e remove ali. Mas basicamente o que a gente precisa fazer primeiro? Se vocês perceberem, a gente cadastrou o nome aqui como Roberto, mas aqui na interface não está mostrando Roberto, está mostrando aqui a pessoa object. E o que acontece? Por que isso está acontecendo? Porque ele não está referenciando os dados que eu cadastrei.
na hora de mostrar, ele está mostrando o nome da classe, ele não está mostrando, no caso aqui, o objeto que eu criei da classe, ele não está mostrando o nome que eu coloquei lá, ele não está referenciando esses meus dados. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma pequena funçãozinha. Voltando aqui para o meu Sublime, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar essa pequena função aqui, criando aqui a função, definindo a função, essa função aqui que é a função str, e a gente vai passar aqui para ela um parâmetro self. Esse parâmetro self, ele vai retornar, essa função, o que ela vai fazer? Ela vai retornar um componente que eu cadastrei, que no caso é o meu nome, que é o que eu quero que apareça lá para ela. Aí o que a gente faz? A gente digita return, que é para ele retornar para a função um parâmetro. A gente vai colocar self, que é o meu parâmetro, ponto nome, né? Self.nome. E a gente salva a função aqui. Salvando a função e dando um F5, aqui, restartando a página, apareceu, Roberto. Né? Então aqui está aparecendo agora Roberto, o meu nome. Eu posso clicar nele aqui, alterar, botar Alessandro. E posso clicar aqui para salvar. Ele vai salvar novamente, modifiquei. E se eu quiser deletar aqui o Alessandro, é só eu selecionar. Ou posso selecionar aqui, ou posso selecionar direto a classe pessoa. Mas aí aqui tem problema, porque se eu selecionar direto a classe pessoa, eu posso apagar outro. Se eu quiser adicionar outro aqui, por exemplo, o Márcio. Aqui eu cadastrei o Márcio. Se eu quiser cadastrar aqui até com o nome com espaço também, Márcio Henrique. Ele funciona também da mesma forma. Então, Márcio Henrique, se eu clicar aqui em pessoa, ele seleciona todos. Se eu remover aqui, ó, todos e clicar em ele, vai remover todo mundo. Mas não, eu quero remover só o Alessandro. Então, eu clico aqui e ele vai me pedir confirmação. Eu clico em sim, ele removeu. E aqui, se vocês virem, né, ele vai mostrar aqui as minhas operações, né? No caso aqui do tipo post, que foi para criar, do tipo get, que é para listar e tudo isso, post get para deletar e listar, e também para atualizar, né, as minhas requisições. E se vocês ficarem monitorando aqui, o servidor sempre vai estar aqui, ó, rodando e mostrando as requisições e todas as ações que foram feitas. Então, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Tutorial bem simples e bem rápido sobre o CRUD aí, uma aplicação simples do CRUD em Django. E nos próximos vídeos aí eu vou trazer mais outras aplicações básicas desse nível aqui e outras aplicações um pouco mais complexas. Futuramente também eu vou mexer um pouco mais nesse projeto aqui, deixar ele um pouco mais estilizado também. Então, galera, falou, deixa um like no vídeo e até o próximo vídeo.